Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Robson Ferreira e esse é o meu canal. Nesse canal eu compartilho diversas dicas sobre redes e internet. Atualmente tenho compartilhado bastante informação sobre o pfSense. O pfSense é um firewall que pode ser utilizado no meio corporativo e a gente atualmente vem demandando bastante a questão de VPNs e home office. Então eu vou compartilhar com vocês como fazer esse tipo de conexão de maneira segura. Na aula de hoje, vou compartilhar com vocês como estabelecer a conexão VPN autenticando através do Active Directory, que é uma ferramenta utilizada no meio corporativo com frequência. Pessoal, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para lembrar toda vez que tem vídeo novo. E não esqueça de deixar seu like. Obrigado, valeu! Olá pessoal, então vamos retomar as aulas de configuração de VPN. Na aula anterior a gente viu como fazer essa conexão VPN aqui do notebook até o nosso endereço lá no Google. Lembrando que o Google tem um NAT aqui onde a minha rede, o WAN do meu firewall é um endereçamento de IP que não trafega na internet. Então quando eu discar a conexão, eu tenho que discar para meu endereço de borda do Google, que é esse endereço aqui, 35.208.199.204. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui. Aí. Então, na aula anterior a gente conseguiu ver que eu, estando como um man in the middle, no meio da conexão ali para observar os pacotes, eu não conseguiria identificar o que está trafegando dentro daquele pacote, porque ele está criptografado. Então essa é uma maneira de fazer a conexão, onde eu teria que gerar diversos pacotes para cada usuário. Por exemplo, eu tenho lá 50 usuários na minha empresa, eu vou no pfSense lá e gero aqui, né, o pfSense nos usuários, que foi o que eu fiz, né, e gero 50 usuários com certificados e faço a exportação de usuário a usuário para fazer a instalação na máquina lá do usuário. Com isso, eu tenho uma conexão criptografada e funciona perfeitamente, tá, pessoal? Para um cenário pequeno, para um cenário que eu não tenho um Active Directory funcionando, funciona perfeitamente, certo? A ideia aqui nessa aula de hoje é mostrar para vocês o cenário com o Active Directory funcionando. Por quê? Porque ele nos facilita justamente porque nós temos numa empresa normalmente um controlador de domínio, esse controlador de domínio autentica os usuários, a gente pode usar esse recurso para fazer a autenticação de mais alguma ferramenta. Eu vou utilizar o mesmo cenário que eu estava utilizando, que era esse aqui, certo? Vou alterar algumas configurações na VPN aqui e vou usar o mesmo cliente aqui desse lado para fazer a conexão. Então, basicamente, o cenário, a topologia não vai mudar, o que vai mudar são configurações e maneiras desse usuário autenticar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, seguindo as orientações da aula anterior, então eu tenho que gerar a autoridade certificadora, eu tenho que gerar o certificado do servidor, eu tenho que ter todas essas informações para conseguir poder subir a minha VPN. Eu tenho que habilitar a entrada da conexão no firewall também, eu não posso esquecer disso. Eu tenho que permitir uma conexão no firewall através da porta 1197. Eu tenho que configurar os certificados todos do servidor. Pressupondo que a gente já fez isso, porque a gente testou na aula anterior, eu vou para o próximo passo, que é o quê? Mostrar para o meu firewall que existe um servidor de controle de domínio de Active Directory, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir em User Manager, então System User Manager. Aqui em User Manager eu tenho algumas abas e a principal que a gente precisa ver agora é Authentication Server, tá? Então clicando em Authentication Server a gente observa que tem Local Database. Local Database é todos os usuários que a gente está criando no pfSense e eles estão ficando armazenados nessa base de dados do pfSense. Pois bem, então eu preciso adicionar um servidor aqui. Eu vou adicionar um servidor de autenticação no Active Directory, eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, autenticador. Um nome qualquer. Deixo a conexão como LDAP, tem a opção de Radius a gente pode ver depois. Tá? Coloco o IP do meu servidor. No meu cenário, o IP está 192.168.0.
5. Porta 389, que é a porta de autenticação do LDAP dentro do Windows, tá? Certificado, tá? Aqui eu coloco autoridade certificadora, tá? Que é a minha autoridade certificadora que vai gerar os certificados para os usuários e certificado para conexão VPN, certo? Aqui são alguns padrões de protocolo, tempo de conexão, e aqui, ó, eu tenho os níveis de acesso na minha árvore do domínio, certo? Então, ou um level, né, um nível, ou a árvore inteira. Eu posso colocar a árvore inteira. Coloco o meu domínio base, certo, pessoal? O que é o domínio base? É aquele domínio que eu inicialmente cadastrei, né? Então, se eu for aqui eu estou aqui no meu servidor, ó, meu servidor de Active Directory. Se eu for aqui no meu servidor, eu vou ter o meu domínio. Ó, o meu domínio base é novodomínio.local, tá? Se eu for na ferramenta de gestão do Active Directory, deixa eu achar aqui ela rapidamente, eu vou ter aqui o domínio sendo especificado, tá? E eu posso pegar qualquer objeto desses e verificar como que está a minha árvore funcional. Se eu for em View aqui e colocar Advanced Features, eu consigo mostrar bastante informação dos objetos e eu consigo, a partir daí, verificar informações do meu objeto relacionados ao meu domínio. Por exemplo, se eu procurar aqui, ó, em Attribute Editor, eu consigo ver, ó, Distinguish Name, qual é o nome do domínio? É DC igual a novo domínio, vírgula, DC igual ao local. Então isso é meu domínio raiz, então é onde começa o meu domínio. Podem ver, ó, abaixo disso aqui está todo a minha árvore de diretórios do meu Active Directory. Então eu vou lá no pfSense e vou colocar DC igual a novo domínio, vírgula, DC igual a local, certo? Qual é a outra função que eu tenho que habilitar? Usuário. Aqui está escrito anônimo, tá? Ele não consegue autenticar de maneira anônima, então a gente precisa ter um usuário para autenticar dentro desse Active Directory. A gente pode, por exemplo, criar uma OU, vamos criar uma OU aqui, uma nova unidade organizacional, certo? E vamos colocar aqui, por exemplo, o usuário VPN, tá? Onde eu vou colocar os usuários que vão conectar na VPN agora. E eu vou criar um usuário aqui dentro, novo user, chamado VPN autenticador, tá? Aí eu coloco ali, né, VPN autenticador, coloco a senha, coloco para não mudar a senha, tá? E o password nunca expira, tá? Por quê? Porque essa conta que eu estou utilizando é a conta para fazer a conexão do pfSense no Active Directory, tá? Então, lembrem-se do seguinte, isso aqui não é a conta do usuário, isso aqui é a conta no qual o servidor vai interagir com o outro servidor. Então, essa aqui ela precisa ter uma senha que não vai ser alterada nunca, tá? Aqui eu vou colocar, né, novo domínio, que é o meu nome NetBIOS do meu domínio, né? Que é só antes do último ponto lá, contra barra o nome do usuário, que é VPN autenticador. E a senha. Então, pessoal, aí eu preciso, após preencher aqui os dados das credenciais, eu preciso colocar aqui também as informações de como eu vou começar essa busca, tá? Não dá para deixar em branco ali, porque eu preciso partir de um ponto, a partir da onde eu vou começar a buscar. Então eu coloco essa base, tá? Que é o início do meu AD, e depois eu seleciono o que eu quero buscar, tá? E aí aqui, ó, pessoal, por isso que eu criei uma pasta, tá? Chamada usuário VPN, porque eu posso selecionar só ela, né? Só essa pasta para buscar o OU, né? Para buscar onde vão estar os usuários. Eu posso deixar só ela, por exemplo,
e aí ele vai buscar lá dentro dessa pasta os usuários para fazer a autenticação. Na verdade não é pasta, tá pessoal? É unidade organizacional. E aí eu posso salvar. Tá? Então, ó, a partir de agora eu tenho uma base de dados onde a gente consegue buscar os usuários e fazer a validação do password, enfim, da maneira que for necessária para fazer a autenticação. Bom, tudo isso foi o quê? Foi a interação do servidor do AD com o pfSense, certo? Agora eu preciso fazer com que a VPN consiga ler esse novo servidor que eu criei e aí aplicar ela em cima dos clientes, tá? Então, eu vou pegar aquele mesmo cenário que eu tinha. Não, eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou apagar este cenário de VPN que eu tinha anteriormente e vou criar um novo. E aí eu vou criar uma nova conexão aqui. Bom, aí aqui começam as diferenciações, tá, pessoal? Server Mode, tá? Na VPN anterior a gente usou SSL TLS. Agora a gente pode usar User Out ou os dois, né? SSL TLS e User Out. Então eu posso trabalhar com as chaves e ainda assim trabalhar com User Out. Eu vou usar só o User Out, que é o autenticador. E aí ele me pede aqui, ó, quem é o cara que vai autenticar para ti? É o autenticador ou é a local database? É o autenticador, tá? A porta, não esqueça de trocar, porque só vai funcionar na 1197 no meu cenário, tá? Então, para o meu cenário precisa ter. TLS aqui eu posso desabilitar, então eu não vou trabalhar com ele, tá? Autoridade certificadora, qual é o certificado do meu servidor? Lembrando que a gente já criou isso no cenário inicial lá, tá? Aqui são algoritmos de criptografia, que eu já expliquei na aula anterior, tá? Como que o túnel vai fechar, qual algoritmo de criptografia que ele vai usar, enfim, todas essas informações. Chegamos no túnel VPN, vamos manter o mesmo túnel, 172.1.0.0/24, tá? Esse é o túnel que eu quero fazer. Aqui qual é a minha rede local, então 92.168.0.0/24, tá? Compressão, se eu quero habilitar uma compressão ou não, tá? Se eu quero empurrar a compressão para o cliente, se eu quero permitir a comunicação entre os clientes e o servidor, tá? Como que a rede vai ser estruturada, intervalo de ping, domínio, isso eu acho importante, tá? A gente colocar ali então, novo domínio, ponto local, tá? Prover um servidor de DNS, acho importante também, 192.168.0.5, opa, sem o ponto, 6805, tá? Aqui essas outras informações não são interessantes. Para o Windows 10 é legal colocar isso aqui para ele reiniciar o cache do DNS quando a gente termina a configuração. Salvar, funcionou, ó. Percebo que funcionou, mantive na porta 1197, conexão UDP, então a conexão tem que fechar. Agora, não vou conseguir estabelecer a conexão com aquele mesmo cliente VPN que eu tinha antes. Eu tenho que gerar um cliente novo, certo? De uma conexão do Active Directory que eu consiga conectar sem precisar utilizar aquelas informações que eu tinha no cenário anterior, porque aquelas informações não são mais válidas. E aí vocês vão perceber que aqui mudou para Authentication Only, então não me aparece mais o usuário, porque cada usuário que eu criasse eu teria que exportar a ferramenta e importar na máquina do cliente. Agora eu tenho uma única exportação, tá? Que é essa aqui, o que eu vou fazer, onde essa exportação ela me possibilita utilizar para diversos usuários, tá? Então eu não preciso gerar um para cada usuário, certo? Deixa eu apagar esses antigos aqui. E vou exportar de novo, que eu não vi qual foi o que exportou. Pronto. Tá aqui o arquivo. Vou copiar o arquivo e colar na máquina que é a máquina que vai fechar o túnel. Colar aqui. Uma coisa interessante, pessoal, o nome do arquivo dá o nome da conexão. Eu poderia colocar assim, conexão AD, tá? E aí, quando eu for importar no VPN GUI aqui, ó,
importar arquivo, tá? Pegar da área de trabalho, tá lá, ó, conexão AD. Quando eu importar e ele terminar de importar, vocês vão observar que ele aparece ali, ó, como conexão AD. E aí, eu vou clicar em conectar. Quando eu clico em conectar, ele me pede o quê? Usuário e senha. Isso é o usuário e senha do domínio, tá? Eu posso colocar, por exemplo, VPN user, não, desculpa, VPN autenticador e a senha. E aí a minha conexão vai estabelecer normalmente, só que através de uma autenticação. Observem só. Pronto, estabeleceu a conexão, eu consigo, da mesma maneira, dar o ping, tá? Eu consigo observar o pacote criptografado também no Wireshark. Eu consigo fazer todas essas informações trafegarem por dentro da minha VPN. Está trafegando normal dentro da minha VPN. Detalhe, eu estou num servidor lá no Google e essa máquina que eu estou mostrando para vocês está aqui na minha casa, tá? Só que aí surgiu uma dúvida do pessoal. Robson, como que eu faço para limitar? Por exemplo, se eu deixar dessa maneira que eu fiz aqui, todo e qualquer usuário do Active Directory vai se conseguir conectar na VPN, tá? E não é isso que normalmente a gente precisa. A gente precisa ter, por exemplo, um grupo de usuários que possam ou não conectar na VPN. Então, para conseguir fazer isso, a gente precisa trabalhar no Active Directory, tá? Então, vamos voltar lá no Active Directory e vamos criar aqui, por exemplo, um novo grupo, tá? E aí, esse grupo aqui a gente vai colocar VPN Access. Ó, VPN Access, tá? Isso é um grupo que eu vou criar, certo? Para eu colocar os usuários. E aí eu vou criar um usuário aqui, ó. New User Robson. Vamos colocar aqui um password. Tá? Ao correto de um usuário comum seria o usuário alterar a senha, né? Vou colocar aqui para não alterar, porque eu não quero mexer nisso agora, tá? Não é o foco do curso, tá? Ok, a senha que eu coloquei não atendeu os requisitos de segurança, deixa eu fazer de novo aqui. Ah, já sei. Agora vai dar certo. Tá? E eu vou criar um outro usuário. Não, nem vou criar, já temos o VPN aqui, então... não, vamos criar outro usuário aqui para não dar confusão. Vamos criar um usuário chamado Robson Financeiro. Tá? Como se fosse um usuário do financeiro, tá? Robson Financeiro, tá? E aí eu vou colocar a senha de novo. Tá? Vou colocar uma senha. E para o usuário Robson, eu vou dizer que ele está no grupo VPN Access, tá? Então eu vou colocar o Robson no Member Of e vou adicionar ele como VPN Access, tá? Então o Robson faz parte do VPN Access. Lá no pfSense eu preciso mudar uma configuração também, para que ele possa ler essa informação. Então eu vou lá em User Manager, System User Manager, certo? E aí eu espero ele carregar aqui e a gente tem que fazer uma alteração dentro do autenticador lá, tá? Então a gente precisa alterar essa informação. Authentication Server, edita, tá? E aqui, ó, a gente tem uma informação aqui, ó. Enable Extended Query, tá? Ou seja, eu estou habilitando uma informação de procurar um objeto dentro do meu Active Directory de forma estendida. Então, pessoal, eu preciso colar uma query aqui. A query para funcionar é essa aqui, ó.
certo? Então, qual objeto que eu vou estar procurando, que é o user, tá? Ele é membro do quê? Membro do VPN Access, que é o grupo, tá? DC, novo domínio, DC local. Então, é a minha base do meu Active Directory mais o grupo. Como que eu identifico esse member of aqui, tá? Se eu for lá no VPN Access, tá? Em propriedades, no grupo lá, tá? E for em Attribute Editor, ó, eu consigo ver aqui, ó, CN VPN Access OU, ó, faltou um... O ideal é vocês virem aqui, pessoal, ó, e copiar, ó, que aí o caminho vai ficar correto, senão ele vai dar erro na hora de autenticar e não vai funcionar, e aí vocês vão ficar procurando por que não está funcionando. Então, aqui eu coloco exatamente como está no Active Directory, tá? Que é o caminho para chegar até o grupo VPN Access e identificar se o usuário está lá dentro. E aí lá dentro ele vai procurar o user, tá? Então, eu colocando isso aqui, ele vai limitar os usuários que conseguem autenticar naquela VPN. Vamos fazer o teste agora, então? Vamos para a máquina, certo? Na máquina, vamos tentar conectar. Então, eu tenho primeiro Robson, certo? E aí eu tenho a minha senha. Robson está no grupo, então ele consegue autenticar no VPN e fazer a conexão lá direto com a nossa rede. Vamos tentar com outro usuário agora. Vamos lá. Desconectar. Conectar. E aí eu coloquei o outro usuário, era Robson Financeiro. E aí eu coloco a senha. E aí ele vai dar autenticação failed, tá? Então ele não consegue conectar, pessoal. O usuário não consegue conectar. Não tem jeito de conectar. Vamos tentar aqui de novo para ver se eu não coloquei a senha errada, ó. E vai dar authentication failed de novo. Tá? Então não tem jeito do usuário conectar se ele não tiver no Active Directory. Tudo isso de forma criptografada, tá, pessoal? Na próxima aula, vou mostrar para vocês a parte de firewall voltado para a VPN, ou seja, como que a gente vê esse tráfego lá no pfSense dentro de uma VPN, porque muitos questionamentos surgiram. Olha, Robson, eu tenho esse cenário, mas eu fico preocupado com o meu cliente infectar minha rede. De novo, o firewall, ele observa os pacotes de rede, ele não vai impedir uma infecção a partir de um cliente na tua rede, mas tu pode monitorar esse tráfego, tu pode fazer a restrição de acesso de alguns servidores, caso tu queira, e é isso que a gente vai ver. Para isso a gente precisa entender bem a ferramenta de firewall, que é o pfSense. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.